Disseram que você treinou o serviço secreto? O Serviço Secreto, Departamento de Segurança Interna, FBI, Agência de Segurança Nacional e Fucha Bank. Criei essa estrutura para influência e persuasão. Eu comecei quando iniciei meu doutorado e continuei enquanto era professora. O Serviço Secreto entrou em contato comigo e me convidou para ir treiná-los. Quem usa a palavra instantaneamente se torna menos confiável. Me dê o exemplo da Disney. É por isso que a escassez e as restrições de tempo são tão eficazes. Se você tem alguém que não está sendo muito cooperativo, você pode pensar: vou tentar usar um ultimato. Mas eu uso uma técnica chamada molhar as calças. Os erros que ele cometeu foram os mesmos que vejo com tanta frequência. Se você magoa as pessoas, nunca sabe quando elas vão tentar te machucar de volta. Vamos definir engenharia social primeiro. Porque eu acho que muita gente pensa, é isso que aquelas pessoas fazem quando pedem pra você enviar criptomoeda pra Indonésia ou algo assim. Sim, engenharia social tem uma conotação negativa. As pessoas acham que é só enganar e tentar conseguir senhas, números de seguro social e coisas assim, e isso realmente faz parte da engenharia social. Mas isso é mau uso, o lado manipulador, onde há pessoas mal intencionadas. Engenharia social, de modo geral, é basicamente obter informações de alguém ou influenciar alguém a tomar uma decisão. É basicamente só isso mesmo. Crianças usam engenharia social, sabe? Se eu perguntar para a mamãe: Ei, mamãe, por favor, posso comer um biscoito? A mamãe diz não. Então vou ao papai, finjo que não falei com ela e peço um biscoito, como se ela não tivesse negado. Então meu filho de 3 anos já faz isso? E eu pergunto, a mamãe disse que podia? Ela diz, sim, e eu. Perguntou pra mamãe? Sim, eu. Tá bom? Essa parte é verdade, mas a anterior não era, então falo, por que não pergunta pra mamãe agora? E ela volta e diz, a mamãe disse, e mamãe... E aí ela começa a me contar uma história aleatória pra tentar me distrair. Penso, esperto pra uma criança de 3 anos, mas não caio nessa. E eles ficam com aquela carinha triste, sabe? Antes de pedir alguma coisa. Às vezes até choram um pouco ou fazem aquela voz de bebê. Eu quero muito. Ah, tá bom. E essa emoção não é verdadeira, é uma emoção falsa porque eles querem conseguir o que querem e nem pensam direito sobre isso. Vou usar a engenharia social, é algo que fazemos naturalmente. Mas a arte da engenharia social é realmente entender como as pessoas respondem às emoções, como influenciar decisões, como as pessoas pensam, e então usar isso para o seu próprio interesse. Então podemos separar a influência de manipulação? Você consegue? Então, sim e não. Gosto de separá-las pela intenção, pois são as mesmas táticas usadas para influenciar. Por exemplo, se eu estou vendendo um carro, posso usar essas mesmas táticas para fazer isso para o meu próprio interesse. Ou porque acredito que esse carro realmente beneficiará essas pessoas. A diferença entre manipulação e influência é realmente a intenção. Então, se a sua intenção é fazer com que alguém faça algo, independentemente das consequências para essa pessoa. Isso pode causar danos psicológicos e, tudo bem, não me importo, é manipulação. Influência é essa ausência de dano psicológico, sabe? É algo que está no seu melhor interesse, ou eu te influencio para construir confiança, para que a gente construa um bom relacionamento, para que você trabalhe comigo. Isso é influência. Se sua intenção é causar dano, seja psicológico ou outro, isso é considerado manipulação. Certo, faz sentido. Sempre penso, você já viu esses golpes? Tipo aqueles golpes em que as pessoas mandam dinheiro pra, sabe, um golpista indiano usando... Ou Paquistão, sei lá, usando cartões presente da Apple. Sempre me pergunto como são as pessoas do outro lado da linha. Você precisa ser muito cruel pra roubar as economias de toda uma vida de um idoso de 80 anos. E o jeito que eles fazem isso é desumanizando a pessoa do outro lado. Então, se você só vê aquela pessoa como um alvo e só enxerga um objetivo e não humaniza aquela pessoa, isso torna muito fácil conseguir o que você quer. E é uma tática que eu percebi que terroristas usam na radicalização. Eles desumanizam o outro lado. Então, isso torna muito fácil seguir em frente com a missão. Não estamos contra pessoas, mas sim contra um problema. Golpistas agem igual, desumanizam o alvo para conseguir o que querem e há casos realmente terríveis. Eu já vi vídeos em que as pessoas gravaram ligações telefônicas em que, sabe, fingiram que sofreram um acidente de carro. Elas falam ao telefone com um golpista que pede: por favor, forneça o número do seu cartão para continuarmos a transação.
E elas dizem: acabei de sofrer um acidente de carro. E o golpista está ao telefone, tipo: ah, sinto muito por ouvir isso. Você consegue acessar seu cartão, certo? E sabe, esse nível de total falta de empatia ou cuidado é difícil de imaginar. Mas também o fato de que isso acontece por meio de um dispositivo, que é frequentemente como a engenharia social ocorre online ou por telefone. Existe uma barreira, então não é como quando você está cara a cara com um ser humano. Fica mais difícil tentar manipular porque você pode ver fisicamente aquela pessoa, então é mais difícil desumanizá-la pelo telefone. Existe essa barreira, então é muito fácil pensar: ah, eu não sei nada sobre eles, são apenas um alvo. Sim, eu já vi, quer dizer, todos nós já vimos isso acontecendo, né? Outro dia, eu estava lendo algo sobre um ataque terrorista que aconteceu há um tempo atrás. Isso foi há várias décadas. Atiraram em um senhor judeu em cadeira de rodas e jogaram seu corpo no mar. Isso foi a Organização para a Libertação da Palestina. E eu fiquei pensando, tipo, cara, você realmente precisa chegar a um lugar muito sombrio na sua mente e provavelmente já ser um ser humano sociopata e disfuncional. Não sei, acho que minha pergunta pra você é bem mais profunda do que imaginei no início do programa. Mas você acha que qualquer pessoa pode chegar a esse nível de desumanizar alguém? Ou isso é tipo a combinação de já ser um sociopata e ser radicalizado e treinado pra desumanizar o outro lado? Essa pergunta é ótima, mas a resposta não é muito reconfortante. A porcentagem de pessoas realmente psicopatas é muito baixa, assim como a de narcisistas genuínos pela definição clínica. Então, para chegar a esse ponto, você pensaria: ah, elas precisam ter essas tendências psicopáticas ou ser psicopatas. Como nós funcionamos através da empatia? Existem muitas coisas que diminuem a empatia. Pesquisas mostram que, ao obter mais poder, isso pode suprimir os processos de empatia no cérebro. À medida que você fica mais poderosa, o impulso por mais poder reduz o processamento da empatia. Por isso é importante lembrarmos a nós mesmas que precisamos dessas coisas. É por isso que é realmente importante trabalhar no autodesenvolvimento. Então, existem coisas naturais ou processos que naturalmente diminuem a empatia. Mas quando se trata desses golpistas, especialmente desses grandes, vemos que muitos deles estão baseados, por exemplo, na Índia. Muitas vezes eles são uma organização inteira. E realmente funciona de uma forma parecida com a radicalização e, na verdade, é muito semelhante ao processo psicológico que acontece com vítimas de abuso. Você pega uma pessoa e começa a minar o senso de identidade dela. Talvez você encontre alguém que passou por um trauma, alguém que não consegue regular muito bem as próprias emoções, alguém que está enfrentando dificuldades, alguém que está um pouco perdido. Você vai minando, 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 minando o senso de identidade dessa pessoa e agora você insere uma nova identidade. Elas estão um pouco perdidas agora. Você transforma outra pessoa em inimiga, tornando o objetivo conseguir algo que essas pessoas te impedem. E com a radicalização pode ser que elas tenham uma enorme quantidade de empatia pelo lado delas. Agora, toda a identidade delas gira em torno de proteger um lado e ver o outro como inimigo. Você percebe isso? Essas pessoas que se tornaram golpistas muitas vezes foram recrutadas, assim como indivíduos que acabam se radicalizando com frequência. São pessoas muito perdidas que passaram por muita coisa, então são perfeitas para serem transformadas em soldados para sua missão. E é aquele caso em que você vê crianças jovens. Normalmente o agressor já foi a vítima. Sabe, elas sofreram e agora querem se vingar. Estão muito revoltadas com o mundo. E essa raiva do mundo e essa autocomiseração de porque eu sofri, agora é a minha vez de ganhar e dos outros de perder. É uma linha muito tênue para alguém que está sofrendo conseguir seguir por ela. Sim, é interessante. Isso me veio à mente por causa da apreensão de 15 bilhões em criptomoedas feita pelo Departamento de Justiça recentemente de um site de golpes no Camboja. E então eles sancionaram o Grupo Príncipe, que é o grupo do chinês, o grupo por trás desse grande, grande, grande golpe. Acho que é a maior apreensão da história, tipo 30 ou 50 vezes maior do que qualquer outra, algo assim, e é uma quantia absurda. E isso envolve as economias de vida de milhares de pessoas, e criptomoedas também estão nisso. Isso foi apreendido, né, o que é incrível, mas infelizmente há milhões. É como brincar de bater em topeira. Há muitos outros, pois são muito lucrativos. Na verdade, 50% do produto interno bruto do Camboja vem desses sites de golpes.
Eu acho, e não acho que estou exagerando, acho que literalmente dobrou por causa do comércio ilícito ou da capacidade de operar esses sites de golpes impunemente no Camboja. Sobre influência, pelo que você diz, é basicamente obter o que deseja, porque querem colaborar com você. Em vez de manipulação, onde elas te dão o que você quer porque você as enganou para fazer isso. Sim, com manipulação, as pessoas realmente fazem o que você pede porque têm medo das consequências de não fazer, quando se trata dos princípios que eu ensino. Porque você pode ter influência e ainda conseguir o que quer, mas às custas da outra pessoa, mesmo que isso não cause dano. Elas simplesmente não se interessam. Gosto de pensar que a influência, como escrevi em A Vantagem, precisa ser benéfica para ambos. E não se trata de como eu consigo o que quero, mas sim de como eu faço você querer me dar isso. E quando você pensa dessa forma, em vez de apenas táticas de curto prazo, são táticas de longo prazo. Porque é muito fácil de usar. O medo de que, se não fizer isso, haverá uma consequência imediata. Você pode até conseguir uma venda, certo? Mas essa pessoa não vai chegar em casa e contar ao amigo como a venda foi incrível. Assim o amigo não voltará. Você pode até vencer, mas não consegue mais que isso. Quando se trata dessas táticas de longo prazo, talvez você não consiga essa vitória imediatamente. Talvez elas voltem para casa, reflitam e retornem para conversar, e assim você consiga vencer. Talvez só após 3 conversas você construa um relacionamento e então elas contem para uma amiga sobre a experiência. Você construiu confiança e conexão. Trata-se de influência duradoura, não apenas de obter resultados rápidos, mas de realmente fazê-los acontecer. Algo que seja duradouro e construído com base na conexão e cooperação. Então, engenharia pró-social, antes chamada apenas de engenharia social. Usar isso para o bem é ótimo, já que a engenharia social tem má reputação. É algo que só vigaristas usam, mas um exemplo de usar isso para o bem. Tenho certeza que há vários exemplos, mas um me orgulha. Usei com minha namorada, como muitos fazem. Eu perguntava onde ela queria comer. Ela respondia, tanto faz. Hoje, casado, na época ela era minha namorada. E eu ficava tipo, todo dia, sabe? Todo dia. Então eu finalmente decidi dizer: adivinha onde vou te levar para comer hoje à noite? Ela dizia: ai meu Deus, não sei. Eu respondia: sabe sim. Ela perguntava: é o restaurante novo de macarrão na State Street? E eu dizia: nossa, você é muito boa nisso. É claro, exatamente, eu te disse, você sabia. E aí ela fala, depois de algumas semanas disso, ela pergunta: como é que eu acerto todo dia? Espera aí, mas isso é engenharia social para o bem, eu acho. E aliás, fique à vontade para usar isso. Funciona 5 vezes seguidas. E o lance da engenharia social é que pode ser realmente difícil usá-la para o bem, porque somos seres emocionais. Então, se você tem alguém que não está sendo muito cooperativo, pode pensar: vou usar a abordagem negativa. Vou tentar usar um ultimato, mas ultimatos são apenas ameaças disfarçadas de escolhas. Ou você tenta usar uma tática mais agressiva. Sempre ensino que é importante lembrar que as emoções dos outros raramente têm a ver com você e que devemos assumir boas intenções das pessoas. E isso é realmente útil quando se trata de influência, porque alguém pode estar um pouco agressivo ou alguém pode estar de mau humor, mas provavelmente não tem nada a ver com você. Muitas vezes carregamos as emoções alheias. Por exemplo, nós criamos um curso de elicitação. Era um curso de elicitação online. E nossos cursos são muito caros, mas eu queria criar algo que fosse acessível para a pessoa comum. Nossos cursos não são assim, pois custam milhares de dólares. Por isso quis criar algo por apenas algumas centenas de dólares. Mas por causa do preço, sabe, não poderíamos torná-lo interativo, porque simplesmente não faria sentido. Mas você não pode ter um elemento de coaching, isso não é escalável. Sim, não conseguimos. Por isso quis criar um curso em áudio para que as pessoas tivessem um começo em elicitação, com princípios científicos e ferramentas práticas. Lançamos o curso e fiquei empolgada, pois como professora senti que podia alcançar alunos novamente, em vez de só atuar no mundo corporativo. E estávamos recebendo muitas respostas muito boas. Mas então recebemos um e-mail de uma aluna e ela já tinha enviado alguns e-mails fazendo perguntas. Ela entrou em contato pelo meu site pessoal com uma pergunta. Respondemos por e-mail. Este não é um curso interativo e não podemos torná-lo assim devido às taxas.
E ela respondeu com um e-mail bem agressivo, dizendo que, sabe, por esse preço, ela esperava algum tipo de interação e chat. GBT poderia escrever algo assim e ela quer o dinheiro de volta. Então minha equipe respondeu e disse: bem, o motivo pelo qual temos nossos cursos é que não usamos inteligência artificial para nada do que fazemos. Tipo, a doutora Abby criou esse curso. Tudo se baseia na experiência dela. Nós ficamos bem chateadas e isso também me afetou muito. A ciência é essencial para mim e coloquei muito amor naquele curso. Então eu levei isso para o lado pessoal também. Primeiro eu pensei, bom, isso é ofensivo para mim. E depois eu parei e pensei, ok, as emoções deles não têm nada a ver comigo. Sim, então eu entrei em contato com ele por e-mail e, em vez de refletir as emoções dele, percebi que a melhor maneira de influenciar alguém e criar um relacionamento positivo é não levar essas emoções para o lado pessoal. Então eu entrei em contato e um dos meus princípios no meu livro é sobre autoidentidade. Isso faz a gente se sentir muito bem. Nós temos essa imagem de como somos e é muito bom quando as pessoas confirmam essa imagem que temos de nós mesmas. Então eu pensei sobre o e-mail dele e ele é claramente alguém que está buscando conhecimento. Ele ouviu o nosso curso e ficou irritado por não receber mais respostas para suas perguntas. Entrei em contato e disse: obrigada pelo e-mail. É impressionante ver sua paixão pelo que faz. E sabe, eu era professora e ver curiosidade nos meus alunos era algo que eu realmente adorava ver. Essa qualidade é ótima e vai te levar longe. Nunca a perca. Lamento que o curso não tenha atendido suas expectativas. Sabe, nós vamos te reembolsar totalmente, mas estou realmente impressionada com a sua curiosidade. E ele levou alguns dias, mas depois me respondeu por e-mail, agradecendo pela minha mensagem e dizendo que poucas organizações dariam um reembolso. Então, muito obrigada. E ele vai usar esse dinheiro e investir no meu livro, e depois ele voltou. 40 cópias do seu livro? Sim, mas depois ele leu o meu livro e é sobre influência e cooperação e focar em usar essas táticas positivas e construir conexão. Ele me mandou um e-mail depois dizendo que terminou o livro. E ele está realmente refletindo sobre seu próprio estilo de gestão e de conduzir entrevistas. Ele vai se afastar e parar de ler para focar na construção de cooperação. Agora temos uma ótima relação de mentor e mentorada. Ele me manda e-mails com algumas perguntas, às vezes eu dou recomendações de livros para ele, e ele escreveu uma resenha maravilhosa. Ele comprou meu livro e escreveu uma resenha maravilhosa na Amazon. 5 estrelas. Esse relacionamento poderia ter sido bem negativo. Mas, novamente, se afastando um pouco e pensando sobre a influência de longo prazo das emoções das pessoas, nem sempre tem a ver com você. Sim, bem, eu diria que na maioria das vezes em que entro em algum tipo de conflito ou discussão com alguém online, tô com fome ou estou cansado, ou eu respondo, sabe? Alguém me manda um e-mail maluco e desagradável e eu fico tipo, ei, tudo isso, você está bem? Eles respondem 3 semanas depois. Eu realmente não estava bem, cara. Se quiser saber, aqui está o que aconteceu. Digo, sinto muito por isso, parece terrível, lamento pelo seu cachorro. Eles dizem que se sentem mal e respondo, não se sinta assim. Eu era só um e-mail anônimo, ninguém sabia quem eu era. Esquece, já se passaram 5 anos. Essas pessoas estão ouvindo, ainda estão ouvindo o programa. Ou elas compram, sabe? Elas compram suas coisas e presenteiam toda a família. É melhor do que ser assim. Ah, você está bravo comigo. Vou fazer você se sentir ainda pior por causa disso. Meu ego se envolve porque você se ofendeu. Agora estou ofendido também, sem nem saber exatamente o motivo. E é tipo, eu lembro que aprendi essa lição há muito tempo. Alguém me mandou algo desagradável e respondi da mesma forma. Provavelmente estava na faculdade ou direito e lembro que uma amiga sugeriu: ei, por que vocês não colocam isso na mesa e medem? E eu pensei, isso é praticamente o que estamos fazendo agora. É, você está certo. Nós dois rimos e dissemos, acho que dessa vez ela nos pegou. Sim, por isso, ao falar de influência, deixar o ego de lado é uma das melhores táticas, pois ele atrapalha. Porque se alguém está conseguindo algo que você quer, ou construir esse relacionamento vem às custas do seu ego. A gente pensa, não, eu preciso agir desse jeito, eu preciso pagar certinho, exatamente. A gente adora estar certa, é algo que nós, como seres humanos, gostamos muito. Corrigir alguém é ótimo, não acha? Quando alguém erra o dare, não é incrível poder dizer, ela usou errado? Você acerta e eles só dizem, nossa, É gostoso porque você pensa, olha como sou inteligente. certo? Todo o seu argumento, que era totalmente válido, é ignorado só para corrigirem sua gramática.
É. Ou quando alguém faz um ótimo argumento, mas comete um erro de ortografia, é tipo, ah, mal posso esperar para responder e ignorar tudo o que você disse só para corrigir sua ortografia. Isso é uma questão de ego, pois nos coloca como superiores, dizendo: estou certa, você errada. Ser corrigida costuma gerar constrangimento, muitas vezes vergonha e causa. Por isso faço isso com você primeiro na internet. Você faz isso, mas quem recebe não se sente bem. Agora quero construir um relacionamento com você? Não, na verdade não, de verdade. Por isso, se você quer influenciar alguém a longo prazo, tente suprimir esse ego. Para corrigir de verdade, uso a técnica chamada baixar as calças, que significa mostrar vulnerabilidade. Então, ao invés de quando alguém diz algo errado e você realmente quer corrigir essa pessoa, ou talvez alguém esteja sendo um pouco mais agressivo e você queira apontar algo, na verdade, baixe as calças e diga: por que não fazemos uma pausa aqui? Porque estou tendo dificuldade em te oferecer os serviços que você precisa, ou de me comunicar da forma que considero eficaz. Então, deixa eu recuar um pouco. E isso, ao invés de dizer você está errada, eu estou certa, ou você está sendo agressiva demais, ou você é o problema aqui, é dizer, na verdade, talvez eu seja o problema aqui. Eu não consigo me envolver completamente da maneira que você precisa. Uma frase que eu adoro é: parece que eu não consigo te oferecer o apoio ou o serviço que você precisa agora. Queria poder te apoiar melhor. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos para que eu possa refletir em como te apoiar melhor, em vez de pensar que você está sendo rude. E eu quero sair dessa interação porque é isso que estamos pensando. E quando você faz isso, fica muito difícil para outra pessoa voltar com agressividade. Quando você tem coragem para fazer isso e quando, em vez de deixar o ego tomar conta, você percebe que está errada, que essa atitude não é a certa, dar um passo para trás para respirar, se despir desse orgulho. Quando elas voltam, geralmente elas recuam um pouco e isso torna muito mais fácil construir esse relacionamento. E agora, se você está em uma negociação ou em uma reunião, fica muito mais fácil voltar a um entendimento comum, porque você não criou essas emoções negativas nessa pessoa. Se alguém nos deixou constrangidas, não queremos colaborar com essa pessoa, porque agora sentimos que nosso ego foi atacado, e isso é uma coisa. Se alguém ataca nosso ego, só queremos continuar atacando o deles. Não queremos construir esse relacionamento. É difícil quando o ego diz corrija essa pessoa ou retribua, mas precisamos respirar e nos acalmar. Mas isso é eficaz para influenciar a longo prazo. Eu gosto disso, percebo que faço isso bastante porque eu sou bom em argumentar, certo? Então eu fico realmente envolvido nisso. E penso, estou ganhando essa, e aí percebo. Espera, na verdade não estou. Estou ganhando a batalha, mas perdendo a guerra, certo? Preciso recuar e pensar, talvez faça um argumento e depois diga, quer saber? Mas deixando tudo isso de lado, acho admirável que você se importe tanto com isso. Tenho que admitir, fiquei preso em querer estar certo e nada do que disse importa. E eu lembro que isso é recente. Ele respondeu, uau, isso ficou saudável. E eu pensei, porque senão o que estou fazendo? Estou discutindo com alguém de quem estou tentando, tipo, conseguir algo no Reddit. Nada disso faz sentido. Ou por e-mail, nada disso faz sentido. Primeiro, quais são meus... você precisa focar no seu objetivo, que é perceber que a política de negócios dessa pessoa é estúpida. Posso até avisar meu público do podcast para não comprar de você, mas quem se importa? Ou eu posso dizer, olha, na verdade estou tentando te ajudar, é assim que estou fazendo, só que estou fazendo do jeito errado, abordei da forma errada. Qual a melhor forma de fazer isso? Eles respondem, você queria ajuda com o que comprou, nem tinha entendido. Aqui está meu PDF explicando como funciona. E foi tipo, por que diabos a gente estava discutindo sobre os detalhes disso? Outra coisa que não tinha nada a ver com os objetivos de nenhum de nós. Somos dois caras que só precisavam expor as coisas, medir e seguir em frente. Então você se expõe o que é e infelizmente, isso funciona exatamente com o outro também. Eu estava pensando. Então tem isso, você deveria adicionar isso na próxima edição do seu livro. Coloca isso lá. Talvez pense sobre isso. Talvez pense sobre isso. Sim, você deveria talvez pensar sobre isso. Isso depende do seu editor, mostre para o editor. Veja o que eles acham. Não sei se Matt Holt iria gostar, mas nunca se sabe. Sim, a Penguin Random House não aceita metáforas com pênis nos livros. Eles são meus distribuidores. Então, quer dizer, olha, eles publicaram A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do meu amigo Mark Manson, e isso estava na capa. Então, sabe, só estou dizendo...
Talvez uma metáfora de pau, só uma, talvez uma metáfora de pau por livro, tudo bem. Então eu adoraria falar sobre aquele chapéu escuro, meio que a pegadinha do chapéu escuro. Homens usam seletividade e exclusividade para ganhar confiança e depois enganam, como no exemplo dado. No livro você cita Bernie Madoff como exemplo de seletividade e exclusividade. E nós podemos usar coisas assim sem roubar as economias e os investimentos de vida das pessoas. Sim, muitas vezes quando dizemos que você tem acesso a isso, mas não todo mundo, só você, e por esse motivo muito específico você tem acesso. Isso parece escasso. E nós sabemos por Cialdini e anos de pesquisa que assim que algo é escasso e nem todo mundo tem acesso a isso, nós queremos muito mais, porque se temos isso, isso nos dá algum tipo de vantagem sobre as outras pessoas. E é por isso também que as promoções funcionam tão bem. Essa promoção só dura 24 horas. Se eu não fizer agora, não vou conseguir. Então, isso se torna um recurso escasso quando você está tentando construir um relacionamento com alguém. Ou diga, estou oferecendo acesso a este investimento. Se eu disser, olha, eu realmente não dou essa oportunidade para muitas pessoas, mas porque você e eu temos um amigo em comum, eu vou te dar essa oportunidade. E o que isso faz é que muitas vezes confiamos através da nossa rede. Então, quando confiamos em alguém e essa pessoa confia em outra pessoa, podemos meio que utilizar a confiança do nosso amigo para nós mesmas. Você não me conhece, mas porque essa outra pessoa falou por mim, agora você sente essa sensação de familiaridade, sente uma sensação de confiança. Agora, quando digo que por causa da nossa amiga em comum vou te dar acesso a algo exclusivo, parece realmente confiável. Por esses dois motivos. Primeiro, eu realmente quero porque é algo raro e porque eu confio nessa pessoa, então eu confio em você. E, na verdade, eu vi uma amiga minha fazer isso no Instagram hoje de manhã. Ela postou no story privado dela essa grande oportunidade de investimento que ela tem e postou um segundo story privado. Então é só para amigos e dizendo: estou abrindo 3 vagas para esse investimento, mas só para meus amigos próximos porque é um negócio tão bom. Não posso abrir isso para todos. Agora é exclusivo e está na lista de amigos privados. Claro. As pessoas usam isso e muitas vezes com intenções extremamente negativas. Agora, isso é um jogo com a confiabilidade, certo? Porque o principal fator para fazermos algo é porque confiamos nisso. Se vou investir muito dinheiro em algo, o principal fator é a confiança. Eu preciso confiar ou na pessoa ou preciso confiar na credibilidade da coisa. O que os engenheiros sociais são realmente bons é na percepção de confiança. E é por isso que a escassez e as restrições de tempo são tão eficazes. Quando estamos emocionais, nossos centros emocionais dominam o córtex pré-frontal, onde ocorre o pensamento crítico. É aí que eu penso: isso é uma boa ideia? Está tudo realmente correto? É nesse momento que percebemos, isso não parece certo, mas quando estamos emocionados, esses processos se sobrepõem. Por isso, quando estamos emocionais, escrevemos e-mails raivosos sem pensar nas consequências. Então, quando nossas emoções estão envolvidas, é mais provável que hajamos impulsivamente. Agora, isso é realmente rápido. Então, a confiança tem 2 lados, assim como uma moeda tem 2 lados. Nós temos a percepção de sermos confiáveis, que são as mensagens não verbais. Como eu pareço ser assim tão rápido? Eles parecem ser confiáveis agora? Essa é a percepção, mas esquecemos que a confiança tem 2 lados. A gente tem a percepção que é abrir a porta e depois tem ser confiável, que é permanecer na sala. Os engenheiros sociais sabem que se conseguirem fazer você agir rapidamente, só precisam parecer confiáveis. Eles não precisam ser confiáveis. Porque se eles tiverem, se for algo de longo prazo, se for algo que se estende ao longo do tempo, é muito difícil para eles continuarem naquela situação. Muitas vezes há sinais de que isso é falso e eles não são confiáveis. Por isso, usam táticas para te fazer agir rápido e parecem tão confiáveis. Eles são muito controlados, usam o tipo certo de linguagem, usam ótimos gestos e expressões para criar conexão. Têm toda aquela imagem de que isso é legítimo. Você age rápido e em 12 horas já terminou, certo? Bem, eu não tive tempo de realmente confirmar se essa pessoa é confiável, mas vou fazer isso porque parece que é.
Então é nisso que os engenheiros sociais são tão bons e é por isso que quando se trata de se proteger, obviamente golpes de longo prazo são muito, muito difíceis de detectar. Mas muitas vezes, nessas táticas em que alguém te pede para fazer algo muito, muito rápido, você precisa se lembrar de que a confiança tem dois lados. Não consegui, mas muitas vezes sentimos confiança em alguém, porém precisamos lembrar disso. Eu não poderia saber disso, certo? Porque eu não tive tempo suficiente com essa pessoa para realmente confirmar se ela é confiável. Porque o único fator que confirma isso é a consistência do comportamento ao longo do tempo. E se você agir rapidamente, você não poderia ter confirmado isso. É isso mesmo. Então, quando eu vendia treinamentos na minha antiga empresa, eu tinha esse programa, ou uma versão desse programa. Quando as pessoas ligavam, diziam: "Sinto que te conheço há anos porque já ouvi centenas de horas da sua voz." Isso era muito útil, mas também um programa caro. Eu acho que, sabe, o mais barato era tipo 6 mil, o mais caro era tipo 9 mil. Então, normalmente eles não compravam. Na primeira ligação, alguns compravam. Em vez de dizer: "Se agir agora, dou 500 de desconto." Eu falava: olha, eu não." Quando diziam: "Preciso de um tempo para pensar," eu respondia: "Tudo bem, não espero que compre agora, pode pensar o quanto quiser." Eu ligava para outras empresas que ofereciam algo parecido, perguntava isso para eles e às vezes respondiam: "Se eu for comprar, será só de você." Porque eu realmente, sabe, gosto do que você faz ou de todo o conteúdo gratuito no podcast. Ou então eles diziam: "Ah, sim, eu ia ligar para um concorrente, na verdade." Quais eram essas perguntas? E eu dizia: "Aqui vou te mandar um PDF com o que você deve perguntar para eles." E claro, esses concorrentes, eles não sabiam nada disso, eram péssimos nisso, né? Ligavam pro concorrente dizendo: "Oi, queria falar com Jordan Harbinger," e ouviam: "Aquele cara, ele é um perdedor, né?" E aí a pessoa respondia: "Tá, mas eu gosto muito dele. Mas enfim, eu queria saber, vocês oferecem acomodação se eu fizer o programa de vocês? Só precisa reservar um hotel na cidade. Vocês pagam isso? Não. Quer comprar agora? Posso dar R$ 500 de desconto." Eles dizem: "Não, é sua última chance, amanhã o preço sobe." A pessoa responde: "Ah, tá bom, tchau." E aí eles me ligavam de volta algumas semanas depois e diziam: eu liguei para aqueles caras." "Ah, e como foi?" "Não vou comprar deles, a menos que me contem isso, pois foi assim que tive esse exemplo." Fiquei pensando, esses caras não sabem o que fazem, tratam um lead como se fosse algo raro. Engraçado que tentam usar a escassez nos outros, mas quem tem mentalidade de escassez são eles mesmos. Tipo, se esse lead desligar o telefone, ele nunca vai converter. Então eu tenho que fazer o que for possível. Besteira como desconto com restrição de tempo falsa, sabe? Tipo, se você for com eles, aquele cara é um perdedor, tentando envergonhar ou manipular a pessoa de qualquer jeito. E eu penso assim, se você tivesse a mentalidade de que você é a única, a melhor opção, e que essas pessoas são inteligentes o suficiente para perceber isso e só precisam de um pequeno empurrão, você ganharia milhões de dólares por ano. Mas em vez disso, você vê as pessoas como drones burros que, ao desligarem o telefone, logo se distraem com outra coisa. É um erro muito comum. Eu vejo que em vez de focar que não é eu contra você ou contra os concorrentes, todos nós realmente temos o mesmo objetivo e é só focar no que você faz. Bem, quando as pessoas não têm tanta confiança de que fazem as coisas bem, uma ótima tática é dizer que todo mundo é realmente péssimo. E eu me lembro que estava orientando um aluno cerca de um ano atrás e ele tinha desenvolvido um aplicativo. Ele estava procurando investimento e era a primeira vez que ele pedia investimento, então ele me mostrou os cartões de dívida dele. Então, essas são as coisas que ele está usando para apresentar por que que o aplicativo dele é tão diferente. E os erros que ele cometeu foram os mesmos que eu vejo com tanta frequência nas pessoas em negociações ou até mesmo em entrevistas, especialmente tentando conseguir dinheiro de investimento. Aqui estão todos os concorrentes, ou aqui está toda a concorrência. E é por isso que eles são terríveis, isso é tudo o que eles estão fazendo de errado, essas são todas as coisas ruins e é por isso que eu sou a melhor. E eu disse, essa é uma abordagem realmente típica de se tomar, mas é a abordagem errada porque não faz você parecer confiável. E sabemos pela literatura que assim que alguém tenta desacreditar outra pessoa, ou se alguém usa uma linguagem muito agressiva, instantaneamente essa pessoa se torna menos confiável. E então, por associação, a informação que essa pessoa está apresentando também passa a ser menos confiável. Então, não é a abordagem mais eficaz. A abordagem mais eficaz é dizer: esses são os concorrentes, isso é o que eles fazem de melhor. Essas pessoas são ótimas nisso.
O que eles realmente não têm é isso, e é aí que eu entro. Essa é uma abordagem muito mais eficaz. Sim, é verdade. Impressionante quantos concorrentes, até conhecidos meus, falavam negativamente e reagiam assim. Não leve para o pessoal, faz parte do jogo. Eu também não levo. Só acho que você está errado e posso provar. Estou ganhando bem mais dinheiro que você, e há um motivo para isso. Tipo, se é só negócio, aqui está o meu negócio, aqui está o seu negócio. Você podia ter seguido meus conselhos e parado de ser idiota, mas não fez isso. No fim, foi bom para mim, pois ouvi que estava indo bem. Isso é caro, mas eu conseguiria. Vou ligar para aquele cara e quando fizer isso, pergunto aquelas 3 ou 5 coisas para ele. E aí eles me ligavam de volta, tipo, caramba, beleza, eles falharam nas 5 perguntas. Aí eu perguntava, o que mais você perguntou? E claro, eles não tinham mais nada para perguntar, só queriam uma proposta melhor que eles não conseguiram. Quando faziam perguntas e recebiam respostas erradas, a decisão era óbvia. Isso é ótimo porque você pode. É difícil burlar isso. Tipo, sim, você provavelmente poderia enganar seus concorrentes para fazerem algo ruim, mas na verdade é fácil oferecer um produto e ou serviço melhor e depois apontar as falhas ou onde seus concorrentes estão deixando a desejar. E então deixar que as pessoas descubram isso por conta própria. Posso dizer, eles não oferecem acomodação, tutoria pós-programa ou outras coisas. Eu penso, não, não, não. Eu quero que você vá lá e que eles digam na sua cara que não oferecem nada do que eu acabei de te falar. Nós damos para você. Eu quero que eles te digam, porque senão você teria que confiar em mim e eu teria que estar certo sobre o produto e o serviço deles. Não, não, não. Vá direto até eles e deixe que eles te digam porque eles são inferiores ao que nós fazemos e ao que nós oferecemos. Essa é a diferença entre pegar o caminho longo e o caminho curto. Se você quer conseguir o que deseja, e você pensa, ok, eu vou conseguir, e qualquer um que entrar no meu caminho, eu simplesmente vou tirar do meu caminho. Se eu precisar dizer que a informação é minha, mesmo sendo de outra pessoa, farei isso para conseguir o que quero, às custas de outros, muitas vezes pessoas menos competentes por falta de confiança. Elas desacreditam ou usam coisas de outros. E eu tive um ótimo exemplo disso com uma palestrante. Ela estava no mesmo círculo de palestrantes que eu. Mas enquanto eu produzo meu próprio material e faço minha própria pesquisa, eu crio minhas próprias estruturas. E ela, por outro lado, ouve muitos outros palestrantes, inclusive eu, e pega as informações deles. Eu digo, ela reempacota, mas muitas vezes só copia e cola para si mesma. Rouba. Sim, exatamente. Uau, isso é ousado, isso é corajoso. É, e muitas vezes porque ela é ótima em lidar com qualquer um que atrapalhe meu caminho. Não, isso é meu. Ela recebeu muitos discursos importantes e grandes oportunidades, então seguiu o caminho mais curto e costuma-se sair muito bem nisso. Ah, isso é o que você quer ouvir, isso é o que eu vou te dar. O caminho longo é o caminho honesto do não. Na verdade, aquilo não era meu, era dele. Como eu e Joe Navarro, nós frequentemente enviamos trabalho um para o outro. Se alguém veio até mim querendo me entrevistar para isso. E eu digo, na verdade, acho que o Joe é mais indicado. Vá até ele e ele faz o mesmo comigo. É isso. Perco oportunidades ao indicá-las para ele e ele também ao indicá-las para mim. Fizemos o certo ao escolher o caminho mais longo e agora recebemos mais, pois muitas vezes compartilhamos. No meu trabalho não digo o que você quer, mas o que precisa ouvir. Tive poucas oportunidades, então meu progresso foi mais lento. E você pensa, poxa, se eu apenas manipulasse, ou se eu fizesse isso, eu conseguiria aquilo. O problema de escolher o caminho mais curto é deixar a reputação para trás. E quando você faz as pessoas sentirem que você fez algo contra elas, ou que foi injusta, ou que foi desleal, elas não querem te ajudar quando você faz as pessoas sentirem que você foi justa e cooperativa. Quando elas têm oportunidades de te ajudar, muitas vezes elas ajudam. Assim, você recebe oportunidades que não teria de outra forma. Talvez você não tenha vencido no começo e veja outros usando táticas negativas. Mas a reputação retorna, e se você manipulou para chegar lá, talvez não seja tão bom assim. Você pode conseguir a oportunidade, mas não é chamada ou convidada de novo. E quando você pega esse atalho, as conquistas que você tem, você pode até consegui-las. Mas aquela pessoa que está seguindo o caminho mais longo, eventualmente ela te ultrapassa. Então eu acho que sempre é melhor seguir pelo caminho mais longo. Porque no final das contas você faz as pessoas se sentirem bem, faz com que elas queiram te ajudar em vez de quererem te derrubar. Assim que você faz as pessoas sentirem que você as magoou ou fez algo contra elas, as pessoas se tornam muito perigosas. Se você magoa as pessoas, nunca sabe quando elas vão tentar te machucar de volta.
É sempre melhor simplesmente tentar fazer a coisa certa e tentar fazer isso honestamente. E se não for o seu trabalho, ou tipo, se eu não ofereço esse serviço, eu não finjo que ofereço esse serviço. É. Eu só ofereço, sinceramente. Então, se habilidades de engenharia pró-social como as que estamos discutindo são tão eficazes, por que criminosos e vigaristas escolhem o caminho negativo e manipulador? É só porque é mais rápido? Porque é mais rápido e eles não ligam para criar um relacionamento? Então, se eu estou focada apenas em conseguir o que quero, essas táticas de curto prazo funcionam muito bem. Porque se eu quero construir uma conexão genuína, eu preciso investir muito tempo. Construir empatia é difícil porque preciso ser confiável de verdade. Não basta fingir ser organizada, preciso realmente ser para conseguir o trabalho e não fingir que tenho o seu melhor interesse. Eu realmente tenho que tentar descobrir o que é que você precisa e como posso te oferecer valor. Isso leva tempo, exige investimento, é muito mais difícil de fazer e talvez eu não consiga grandes conquistas tão rapidamente. Se eu só me importo em conseguir a coisa, vou usar os meios negativos, posso conseguir mais dinheiro muito, muito rápido. Não me importo com esse relacionamento. A questão é que, ao longo do tempo, você ainda tem resultados melhores, mesmo que seja um pouco mais difícil. Então, tipo, eu sempre pensei sobre isso, sabe? Quando eu era criança, eu sempre me metia em umas paradas, basicamente. Eu pensava, posso gerar números de cartão de crédito? Eles não têm internet, então conseguem. Posso inserir o número e ele passa no checksum. Quando conferirem na sexta, já fui embora com a pizza ou o que for. Já fiz isso, mas percebi o risco e que fazia as pessoas se sentirem mal, o que é ruim. Mas não seria melhor? Se eu ganhasse dinheiro, poderia comprar pizza, certo? Esse era meu raciocínio. Agora, mais velho, fico feliz por não querer ir para uma prisão federal. Mas também é mais fácil construir um negócio real, mesmo que demore mais. E isso é algo que eu nunca entendi sobre pequenos golpistas, o que são vigaristas e coisas do tipo. Porque eu penso, cara, na verdade é mais fácil. Se você usasse essa energia para criar um produto ou serviço de verdade, você poderia ter demorado 18 meses e ter um negócio viável para vender por 20 milhões, em vez de roubar 200 mil de jovens no TikTok, ser pego e ir para a cadeia. Tipo essas pessoas que pegam os empréstimos do programa de proteção ao emprego, né? Pegam o dinheiro do programa de proteção ao emprego e compram uma Lamborghini. E eu penso, cara, você será pego e vai para uma prisão federal sem liberdade condicional só para ostentar no Instagram? O que você poderia ter feito era continuar tocando o negócio que você já tem, guardar um pouco desse dinheiro e aí sim comprar ou alugar uma Lamborghini. Você estaria na mesma situação, mas sem ir para a cadeia, certo? Não entendo isso. Essas pessoas não são burras, elas pensaram no empréstimo do programa de proteção ao emprego. Muita gente é ingênua, mas quem lidera esses golpes é inteligente. Eles criaram um golpe muito elaborado para tomar conta das contas do Facebook das pessoas e depois vendê-las para outras pessoas online para enviar spam. Já pensou em administrar uma empresa legítima de mídia social? Você lucraria bem mais. E você não estaria trabalhando o tempo todo com um monte de ladrões, sendo banido e sendo preso. Quero dizer, é que eu nunca entendi de verdade. Essas pessoas não conseguem pensar a longo prazo, ou são assim mesmo? Parece falta de confiança. Acho que não consigo criar um negócio de verdade, não sou inteligente o bastante, só posso enganar as pessoas. Não consigo pensar, a explicação me escapa. Se você pensa no longo prazo e planeja, acaba perdendo no curto prazo. Sempre que faz algo ilegal ou antiético, você apenas faz. Sim, então é um fenómeno psicológico muito comum que, se conseguimos algo agora, o valor parece maior do que se conseguíssemos no futuro. Todos nós temos isso. Se você perguntar, quer 150 em 3 meses ou você quer 100 na próxima semana? A maioria das pessoas responde, eu quero 100 na próxima semana porque o valor parece maior. E quando pensamos em ter que esperar por algo, muitas vezes existe aquele medo de não conseguir e, sabe, esse tempo de espera em que pensamos. Eu poderia usar para isso ou aquilo, além de ser muito impulsivo. O valor das coisas, quanto mais rápido conseguimos, parece maior. Mas esse é pensamento de gente burra, Abby. Ou será que eu sou idiota? Pode falar. Porque o que você basicamente está me explicando de um jeito muito melhor do que eu falaria, isso é basicamente empréstimo consignado. Ei, cara, quer receber seu pagamento 2 semanas antes? Ok, mas isso vai custar 25 do seu salário. Isso é problema para o Jordan do futuro. Não queria estar no lugar dele. Isso é bem comum, por isso os agiotas são tão eficazes. Porque eles pensam assim, sabe? As pessoas acham, no futuro as coisas vão melhorar, no futuro as coisas vão ser diferentes.
Exatamente. E isso gera esse tipo de situação. E é por isso que a mentalidade é tão importante, tipo, ter essa mentalidade de pensar no futuro. Muitas pessoas estão muito focadas no presente. E, na verdade, há muitos conselhos sobre estar tão presente e não ficar sempre, sabe, focada no futuro, realmente focando no agora. Não concordo com essa mentalidade. Eu acho que é importante estar presente no geral e todos os dias, mas devemos sempre estar focadas no futuro. Pensar se o que faço agora pode prejudicar meu eu do futuro é importante, assim como refletir se eu realmente quero algo. Mas estou disposta a sacrificar por isso? É exatamente isso. Então, se eu quero que você consiga, se eu quero que você faça algo e use manipulação, eu consigo fazer você fazer isso muito, muito rápido. Caso contrário, eu tenho que sacrificar meu tempo e energia construindo esse relacionamento. Não estou disposta a sacrificar meu tempo nem investir nisso. Eu quero agora, então parece que eu obtenho mais valor fazendo agora porque estou investindo menos. E essa mentalidade de só buscar ganhos rápidos também é meio que uma sensação de euforia que a gente persegue. A gente faz isso. Conseguimos um ganho rápido, ficamos animadas e ao perdê-lo buscamos outro rapidamente. Precisamos da dopamina, da expectativa de um novo ganho próximo. Agora a gente meio que persegue isso, e isso faz com que, para alguém que tem tendências narcisistas ou psicopáticas, não que seja uma narcisista ou psicopata, elas estão em outra categoria, mas muitos de nós têm essas tendências. Já quem realmente deseja poder. Quando você consegue o que quer às custas de outra pessoa, isso pode fazer você se sentir superior a ela. Então, se você tem esse tipo de raiva do mundo ou esse sentimento de autossuficiência de eu mereço isso, eu tenho direito a isso. Quando você consegue essas coisas de outra pessoa às custas dela, isso faz você se sentir muito poderosa. E pense nas pessoas que talvez voltem para casa sem um bom relacionamento ou a esposa diga o que devem fazer. Eles não se sentem homens, então podem ir trabalhar. Assim posso ter poder sobre você e pegar suas economias. Me sinto forte, mas ao chegar em casa não me sinto assim, por isso preciso desse escape. E é essa busca por poder, isso me faz sentir que sou melhor do que você. Isso é interessante. Lembro que há muito tempo, né, eu trabalhava em Detroit, na periferia. Conhecíamos todos esses jovens envolvidos com drogas e gangues. Às vezes eles estavam do outro lado, mas também precisávamos trabalhar juntos para manter a segurança, principalmente com as gangues. Lembro de um cara que disse: "Você é inteligente, o que está fazendo?" Ele vendia drogas e era de uma gangue. Ele falou: "É assim que se sobrevive aqui." Eu respondi: "Cara, você pensa pequeno, só se preocupa com a próxima venda." "Como vou conseguir outro quarteirão de território? Esse é seu mundo inteiro, tudo besteira." Dirigi de Birmingham, perto de Bloomfield. Você conhece? Ele disse: "Lá é onde os ricos vivem." Eu respondi: "É, tá bom, não." Eu não sou assim, mas conheço essas pessoas, são meus vizinhos. Mas, tipo, você está pensando tão pequeno, tipo, você está pensando no seu bairro literal em Detroit. Saia desse lugar horrível e faça algo da sua vida. E ele diz que não pode, e eu fico tipo, sabe? E eu lembro de conversar com esse cara por um bom tempo, porque eu só estava parado esperando as pessoas começarem a jogar latas de cerveja cheias às 2 da manhã, nesse clube, né? E ele estava lá vendendo drogas para as pessoas nesse clube. E eu lembro que depois de um tempo ele foi preso e saiu. E aí eu pensei, ele voltou para a mesma coisa. E eu falei, você percebe que eventualmente você vai acabar morto, né? E ele disse, é assim que funciona, ou eu vou pra cadeia. Perguntei qual era o plano dele, mas tudo era pensado a curto prazo. Fiquei com pena porque todos ao redor também só pensavam assim. Eu disse que, a longo prazo, seria melhor empacotar compras no mercado, pois pelo menos você estaria vivo e poderia fazer algo da sua vida. Porque você não é burro e eu nem entendo como isso aconteceu. Ele foi preso novamente, mas conseguiu voltar para a escola de onde havia saído no ensino médio. Acho que ele pegou o diploma do ensino médio, talvez na prisão ou depois. E ele acabou fazendo algum tipo de coisa que não era exatamente engenharia, mas algo próximo disso. E eu fico tipo, é quase como um milagre, né? Então ele, eventualmente. Algumas pessoas não pensam a longo prazo porque foram condicionadas a isso. Também é quando estamos nessas situações em que tudo parece tão caótico que ficamos presas no modo de sobrevivência. Pela situação dele, parece que só tenta sobreviver. Então, acabamos ficando com essa mentalidade de paz, e isso é algo realmente triste. Eu faço muito trabalho voluntário com a Fundação Vidas Inocentes. Vemos muitas crianças e pessoas que enfrentaram circunstâncias horríveis e traumas.
Elas ficam presas no modo de sobrevivência, então todos os dias elas não pensam no futuro, é só sobre conseguir passar por aquele dia. E se você só pensa, eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver. Você não pensa, se usar essa tática, isso pode voltar para te prejudicar em um mês ou um ano. Você só pensa, preciso passar por isso, por essa interação, por esse dia, preciso sobreviver. Ficamos presos em um ciclo onde nosso eu do futuro se arrepende do que fazemos, mas não nos importamos com ele. Agora só preciso sobreviver, entramos nesse ciclo de sobrevivência. É por isso que mudar a mentalidade para a responsabilidade é tão importante. Todas nós temos responsabilidade e às vezes nossas situações parecem não ter saída, mas nós temos. Muitas vezes existem outras opções e caminhos que podemos seguir, mas parece que não temos nenhuma outra opção. E isso também é a mentalidade de vítima. Eu vejo isso em muitas pessoas que, sabe, não estão na mesma situação que o jovem que você descreveu. Mas essas são pessoas que têm educação ou acesso à educação e podem ter pais com dinheiro ou simplesmente têm uma situação geralmente boa. Mas eu não posso fazer isso por causa disso. Porque eu me lembro de quando eu estava na minha graduação, havia uma pessoa e ela estava dizendo: ah, sabe, minha amiga não tira notas muito boas nos trabalhos e ela está sempre muito atrasada. E eu falei: você precisa garantir que entregue as coisas no prazo. E ela respondeu: ah, sim, sim. Mas ela é disléxica, então, sabe, você tem que dar um desconto para ela. Eu sou gravemente disléxica. Nunca entreguei ou adiantei nada, porque eu assumo a responsabilidade. E é como se todo mundo tivesse algo que os impede. Você assume a responsabilidade e encontra um jeito de contornar. Mas se você pensa, ah, bem, essa é a coisa que agora vou usar. Eu não posso, não consigo fazer isso por isso, e você não vai conseguir porque adotou isso como muleta. Agora, isso vai te impedir de ter sucesso, porque você disse que isso vai te impedir. Então, muito disso é apenas a mentalidade com a qual entramos nas coisas. Sim, isso é interessante. Aliás, seu livro traz muitos exercícios e atividades que não abordei neste episódio. Ah, Tá tudo bem, tá tudo bem. Ficou até melhor do que se eu tivesse seguido capítulo por capítulo, mas gostaria de falar sobre a autorrevelação. Esse exemplo da Disney realmente ficou comigo, talvez porque sinto que tenho usado isso muito na minha vida. Desde que eu era jovem até a vida adulta, essa ideia de autorrevelação não é a mesma coisa que se expor, mas talvez seja o outro lado, talvez da mesma moeda. É. Então, a autorrevelação é uma tática que eu descobri ser realmente eficaz para criar sentimentos de proximidade. Então, a autorrevelação é, em vez de uma pessoa compartilhar. Digamos, você está fazendo perguntas para eles como em uma entrevista. A autorrevelação é quando é mútua. Então, autorrevelação mútua. E essa é uma tática que eu ensino para agentes federais usarem quando estão tentando obter uma confissão ou criar cooperação. Em vez de apenas fazer perguntas, eles compartilham algumas informações. Porque se você quer que alguém te forneça algo sensível, digamos, eu quero saber algo sobre a sua infância, ou quero que você me conte alguma coisa, isso pode ser algo muito difícil de falar. A melhor maneira de conseguir essa informação é oferecer algo para mostrar a elas. Ei, não estou pedindo para você fazer algo que eu mesma não faria. Uma coisa que eu diria para minhas clientes quando estou orientando é, por exemplo, eu tenho uma agente federal e ele sabe que a pessoa que ele vai entrevistar teve um passado muito difícil. Esse passado pode explicar algumas ações delas, mas elas não comentam sobre sua história. Por exemplo, talvez tenham tido um relacionamento difícil com os pais. Em vez de perguntar sobre o relacionamento dela com os pais, compartilha primeiro como é o seu com os seus pais. Você pode estar mentindo, como digo no escritório, não precisa sempre dizer a verdade. Mas se você disser, sabe, desculpa, eu me atrasei um pouco, eu também estava no telefone. Ah, meu pai, sabe, não foi um dia muito bom, sabe? E você meio que revela, sabe, que há algumas dificuldades familiares. Você não usaria isso em uma entrevista investigativa, mas antes de uma reunião, sim. Agora você revela um pouco de informação sobre si mesma, algo que você sabe que seria importante para eles. Você meio que prepara o terreno, então agora você meio que criou o cenário de, ok, eu revelei algo sobre mim mesma. Isso permite que eles revelem algo sobre si mesmos.
E então você valida a informação deles e depois revela um pouco mais sobre você mesma, e então eles fazem o mesmo, e aí você entrega as rédeas para eles. Então essa é meio que a tática. Você abre o caminho revelando um pouco de informação sobre você mesma, mas nada muito vulnerável. Você começa em um nível básico, eles acompanham, revelam um pouco sobre si, e então você quer aprofundar. Então agora você se mostra um pouco mais vulnerável, vai um pouco mais fundo e revela um pouco mais de informação, e aí eles geralmente acompanham isso. Porque agora você criou esse tipo de vulnerabilidade compartilhada e você não quer continuar fazendo isso. Você não quer revelar muito sobre si mesma para conseguir essa informação deles, mas abre espaço para que se sintam seguros, pois isso te humaniza. Então, por exemplo, voltando à entrevista investigativa, se você quer saber sobre a infância deles e compartilhar um pouco de informação sobre a sua. Agora você não só abriu a porta, mas também se humanizou. Agora, você não está mais em lados opostos, do tipo, você está me fazendo perguntas e só quer minhas informações agora. Ei, eu estou me conectando com você. Então isso meio que está criando uma ponte entre nós agora. Está comprovado que essa é uma das técnicas mais eficazes para gerar proximidade. E quando nos sentimos mais próximas de alguém, nós entendemos essa pessoa, isso aumenta a probabilidade de cooperarmos com ela. Entendi. Então, de certa forma, estamos compartilhando vulnerabilidade, estamos estendendo confiança aos outros para que eles também confiem em nós. Essa é a ideia por trás disso? Sim. Sim, isso mostra, olha, se você está, digamos, em uma negociação, muitas vezes entramos com a mentalidade de que essa pessoa está apenas atrapalhando o objetivo. Vemos eles como oposição, é natural nos enxergarmos como grupo interno e eles como externo, pois temos objetivos diferentes. Eu quero isso, você quer aquilo, certo? Então somos opostos. Quando compartilhamos informações e nos humanizamos, você deixa de vê-los como o outro lado. Você passa a vê-los mais como você, entendi. E isso diminui a distância, tipo, olha, estou sendo vulnerável com você. Quando alguém demonstra vulnerabilidade, a percepção de confiabilidade aumenta. Se você está muito nervosa para compartilhar algo e pensa, eu nunca faria isso. E alguém diz, ah, na verdade eu já fiz isso, e você pensa, ah, tá bom, talvez eu também já tenha feito isso. Eu percebo que uma coisa que eu descobri que impede as pessoas de denunciarem quando caem em um golpe é a vergonha. Elas fingem que, ah, eu nunca fiz isso. Frequentemente, em treinamentos ou palestras como especialista, digo, eu treino pessoas para não fazerem isso. Eu fiz isso. Quem mais já fez isso? Eles pensam, ah, talvez eu tenha feito isso. Mas se você começar, quem vai cair nessa? As pessoas dizem, eu não faria isso, eu não faria. Mas isso abre a porta para, ei, somos todos humanos, eu sou humana, assim como você, eu já fiz isso. E isso faz com que elas se sintam mais seguras para então compartilhar suas informações. Não pode isso? Muitas pessoas ouvindo agora provavelmente estão pensando: isso parece assustador, isso não pode ser usado contra mim se eu começar a revelar coisas. O que você acha sobre isso? Por isso é preciso cuidado ao compartilhar. Autorrevelação mútua não é compartilhar em excesso. Não precisa ser assim, esse é o trauma que vivi. Aqui está, e aí você só supõe que eles também vão te contar tudo. É sobre compartilhar informações de forma apropriada, então com os agentes federais. Eles não vão perguntar diretamente a um suspeito se ele foi abusado na infância. Eu também fui abusada quando criança, sabe? Não é esse nível de revelação. É apropriado, então elas podem compartilhar algo sobre a vida pessoal delas, algo adequado, mas só para se humanizarem. Você diz, sabe, eu estava ouvindo sua outra entrevista e parece que, sabe, você e sua namorada têm tido muitas dificuldades de comunicação aqui. Eu sei como é isso, sabe? Eu estou sempre dizendo a coisa errada. Chego em casa tarde, estressada, sempre falo algo errado para minha parceira. Você também é assim. E isso meio que abre essa porta de uma maneira apropriada. E você vai conseguir ver no seu contexto o que é apropriado e o que não é. Mas compartilhar demais e simplesmente dar muita informação e ir muito a fundo não é eficaz. Por isso é importante equilibrar. Você não quer compartilhar algo tão pessoal, você meio que abre a porta e novamente valida essa informação e deixa que eles assumam o controle. Você não fica apenas compartilhando mais sobre você. Se estiver claro que eles não estão retribuindo também, Conte-me isso. Dê o exemplo da Disney.
pois foi uma autorrevelação não verbal que fez grande diferença em uma situação casual. Sim, isso acontecia com frequência. Se alguém é lento, fica realmente frustrante. Ah, só vai logo, vai logo. Mas essa moça tinha crachá de estagiária e enfrentava dificuldades. Então, porque é uma espécie de autorrevelação não verbal. Da mesma forma que quando você está dirigindo e é aprendiz, você coloca um crachá de aprendiz, porque basicamente está se revelando. Ei, ainda estou tentando aprender, não estou muito familiarizada com como isso funciona. Por favor, me dê o benefício da dúvida. É uma autorrevelação não verbal, e as pessoas aceitam bem quando você diz: ainda não sei totalmente o que faço, mas estou tentando. As pessoas geralmente ficam um pouco mais tranquilas. Ah, tudo bem, eu entendo. E você vê isso, como eu já vi em filas, onde as pessoas ficam tipo, ah, vamos, 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 e elas estão sendo bem agressivas. A pessoa diz, desculpa, é meu primeiro dia. Você responde, sem problema. Fique à vontade. Me desculpe. Sim, e toda essa agressividade surge porque, de novo, quando alguém está no caminho do que queremos, vemos essa pessoa como um obstáculo e enxergamos a incapacidade dela de nos dar o que queremos como culpa dela, e isso nos frustra, cria raiva, e só conseguimos pensar: eu quero alcançar meu objetivo. E esquecemos que as outras pessoas também têm suas vidas, e meio que nem consideramos isso. É muito difícil quando estamos nesse estado emocional conseguir ter empatia. E quando alguém, sabe, se expõe dessa forma, seja usando o crachá de estagiário ou dizendo, sabe, é meu primeiro dia. Isso faz com que a gente volte a humanizá-los e ficamos tipo, ai, quase nos sentimos mal por termos sentido algo tão negativo em relação a eles. Como você disse, isso faz a gente querer ajudar mais, como quem pensa, agora vou comprar todos os seus cursos. Eu vou fazer isso porque a gente se sente mal. É, isso mesmo. Isso é algo sobre o qual eu provavelmente poderia falar por horas, mas eu me lembro frequentemente, especialmente quando eu trabalhava em Detroit. Sabe, às vezes você pisava acidentalmente no pé de alguém e eu estava usando coturnos, e a pessoa estava usando tipo sapatos novos e bonitos. E aí a pessoa olhava pra você como se você tivesse desrespeitado ela de propósito, porque pisar no pé de alguém é algo muito sério. Lá embaixo, em certas áreas onde seus sapatos novos são tudo. E se alguém não faz nada a respeito, você sabe como é. Então eu lembro que eu sempre tinha que fazer isso. Eu dizia, desculpa, cara, essas botas são do tamanho errado e eu fico pisando no meu próprio pé. Não é só com você. Sinto muito mesmo. E esses caras ficam tipo, o segurança acabou de pedir desculpa por ter pisado no meu pé. E é como se eles nem soubessem o que fazer com isso, porque pensam, ah, ele tá me desafiando, esse moleque pisou no meu tênis novo. Bato nele? Se eu fizer isso, os seguranças vão atrás de mim, então só vou chegar, gritar na cara dele e eles ficam, que porra é essa? E eu fico, cara, desculpa se as botas estão no tamanho errado, só me deram assim, tô pisando no meu pé e no seu. De verdade, me desculpa mesmo, mas você tá tendo uma boa noite até agora, cara, e eles ficam tipo, ah, nem sabem como lidar com isso porque ninguém pede desculpa lá embaixo. Considera um sinal de fraqueza, mas penso, tô armado, não sou fraco, eu vou, sabe? Eu sou o cara com a arma, certo? E tenho 3 grandalhões atrás de mim me apoiando. Pedir desculpas parece não fazer sentido. Isso realmente bagunça tudo. É como pegar o globo de neve e sacudir tudo de novo. Descobri que uma tática eficaz nos negócios é não levar para o lado pessoal o comportamento e as emoções dos outros. Eu me lembro que recentemente estive no Novo México como perita em um caso de tentativa de homicídio e eu estava lá para fazer uma análise não verbal. Algo que me ajudou muito como perita é não levar nada para o lado pessoal. E é nisso que a oposição conta. Então, o trabalho deles é tentar desacreditar você e a mim. Enquanto eu treinava o serviço secreto, a abordagem deles para tentar me desacreditar era porque eles não conseguiam desacreditar minhas qualificações, não conseguiam desacreditar minhas conquistas práticas. Então, eles partiram para outra coisa. Trump foi baleado em um comício oficial, então você não os treina muito bem, como se fosse minha culpa que Trump foi baleado porque eu forneço treinamento ao serviço secreto. E eu me lembro que depois de dar meu depoimento, uma das pessoas do meu lado perguntou: você não achou isso realmente ofensivo? Que eles meio que tentaram dizer que isso realmente menospreza o trabalho que você faz. Foi uma abordagem tão absurda. E eu disse: não, porque o trabalho deles é justamente tentar me desacreditar. Se não fizessem um bom trabalho, não cumpririam seu papel.
Trato eles igual trato quem está ao meu lado, pois não levo para o pessoal. Não é sobre mim. Eles estão desempenhando um papel e têm essa mentalidade quando usam essas abordagens contra você e tentam te levar para emoções negativas. Então você não usa o pensamento crítico quando pensa, não estou me ofendendo com isso. Isso impede que você bloqueie esse pensamento crítico. Assim, fico calma e exponho meus pontos de forma clara e lógica, pois não estou no modo de sobrevivência. E não estou lutando com emoções negativas e raiva que bloqueiam meu pensamento crítico. E se você levar isso para reuniões, entrevistas ou negociações e parar de levar tudo para o lado pessoal? Eles agem pessoalmente, pois têm um objetivo e veem você como obstáculo. E, na verdade, apenas foque nas emoções deles. Realmente não tem nada a ver comigo, tem mais a ver com eles. É uma ferramenta realmente eficaz? Cara, ser uma testemunha especialista seria, eu acho, muito divertido, porque, pessoalmente, tem algo sobre ser interrogado ou ter o advogado da outra parte falando comigo. Isso acende uma chama e eu adoro, pois me faz lembrar de muitas vezes. Quero dizer, eles tentam te desacreditar e tentam te colocar na defensiva. Lembro de um cara perguntando: essa é a assinatura no documento? Eu respondi: sim. Ele: como você sabe? E eu disse: eu vi ele assinando. E eles diziam: bem, eu tenho a carteira de motorista dele aqui e a assinatura é diferente. E eu respondia: eu não sei, já sou bem velho. Você pode vir aqui e me mostrar? Não consigo enxergar tão longe. Ele se levantou, veio até mim e o juiz e perguntei ao juiz: é assim que analisamos caligrafia? Alguém só pega a carteira de motorista, olha e não mostra pra ninguém mais. E o juiz disse: não, não é assim que isso é feito e vocês advogados deveriam saber disso. E ele simplesmente se encolhe na cadeira e eu falei: juiz, desculpe, o que eu devo fazer com isso? E ela disse: desconsidere e retire isso dos registros. Foi uma perda de tempo do tribunal e o júri ficou tipo: é. E eu falei: é isso aí, cara? É. Não foi a ostentação que você pensou, foi? Acho que não. E esse é um exemplo perfeito de você agindo com pensamento crítico e mantendo a calma enquanto ele está no modo de sobrevivência porque o pensamento crítico dele está bloqueado. E sempre, eu sempre digo que se você quer ser uma ótima debatedora, você precisa ter essa habilidade de alguém estar gritando na sua cara. E você não leva para o lado pessoal, porque no momento em que você se emociona com alguma coisa, você não toma boas decisões. É verdade. Já vi isso acontecer quando sou testemunha. Testemunhei uma invasão. O cara entrou, roubou bicicletas e eu vi tudo. A polícia o pegou. Eu testemunhei tudo e lembro que o promotor perguntou como ele era. Eu disse, ele parecia com o réu. Eles falaram, não, como ele era. E eu descrevi o que ele estava vestindo e eles disseram, qual era a etnia dele? E eu falei, não sei. Ele estava usando uma máscara. Disseram, você não pode ter certeza de que era ele. Eu, tenho sim, ele. Por que tanta certeza? Eu disse que vi ele sendo arrastado pela polícia para fora, por baixo da cerca. Ele era o único no prédio que estava bem iluminado. Eu vi tudo e ele disse de novo, caramba, não esperava essa resposta. É tipo, cara, contra-interrogatório, só pergunte o que já sabe a resposta. E eu não sei o que é, mas ter um juiz ali em cima, um júri te observando e ver alguém caindo na sua armadilha e se dando mal completamente, é tipo a melhor sensação do mundo. E isso se você conseguir manter a calma, porque é uma habilidade muito difícil. Quando as pessoas ao seu redor ficam emocionadas, você pode ver elas cometendo erros, e quando você mantém a calma, muitas vezes as pessoas tentam te pressionar e pressionar e pressionar. Elas ficam cada vez mais agressivas porque a tática delas contra você não está funcionando. Isso te favorece se você conseguir manter a calma e o pensamento crítico. Tudo bem, não estou levando suas emoções ou ataque para o lado pessoal. Isso os deixa mais frustrados, então eles cometem mais erros. É só que tem algo, eu não sei o que é, cara, sobre isso. Eu simplesmente adoro porque as apostas são altas, eu acho. Rola uma adrenalina e você pensa, será que vai dar certo? E dá. Eu não sei, tem algo nisso que eu não consigo superar. Enfim, chega de falar sobre isso. Chega disso. Acho que muita gente pode se identificar, e mesmo que você não esteja no tribunal, existe essa sensação quando você faz algo que ama. Isso satisfaz minha vontade antes de irmos. Você comentou no livro sobre a Disneylândia usar influência ambiental para engenharia social. Pode explicar isso? Porque achei isso infinitamente fascinante. Eu adoraria fazer um programa inteiro sobre isso se eu conseguisse encontrar alguém que conhecesse a Disneylândia o suficiente para discutir.
Bem, isso se chama cognição incorporada. Então, cognição incorporada é a cognição incorporada, cognição incorporada. Ok, então nós estamos conectados ao nosso ambiente, então as imagens, cheiros e sons ao nosso redor afetam nosso funcionamento interno, nossos processos psicológicos. Como meus pensamentos, sentimentos, emoções, minhas emoções, pensamentos, sentimentos afetam o meu mundo exterior, então meus comportamentos, como eu interajo com as pessoas, minhas percepções. E nós sabemos que existe essa conexão mente-corpo, porque já houve estudos incríveis, por exemplo, até mesmo o básico. Se não existisse essa conexão mente-corpo, nenhum placebo funcionaria. E existe um estudo ótimo feito onde eles tinham esses iogurtes e era o mesmo iogurte, mas um estava rotulado como alto teor de gordura e o outro como baixo teor de gordura. Quando pessoas consumiam iogurte com alto teor de gordura, aumentava a grelina, hormônio da saciedade, que indica quando estamos satisfeitos. E se não houvesse conexão entre esse efeito biológico e o efeito psicológico, nenhuma grelina seria liberada. Então sabemos que há algo acontecendo com a mente, onde pensamos em algo. E isso muda a biologia, mas também quando há algo do lado de fora, isso muda a psicologia e pode mudar a biologia. Então não há dúvida de que existe esse efeito. O externo afeta o interno afeta o externo. Lugares como a Disney sabem disso e usam de forma muito eficaz. Então, se eu posso criar um cheiro que seja acolhedor e confortável, isso faz você se sentir acolhida e confortável. Ao nos sentirmos positivas, ficamos mais confiantes. Gastamos mais, então se eu posso criar esse ambiente que favorece se sentir muito bem, posso fazer você gastar mais. Então, o que eles fazem é, se você vai à Disney World ou à Disneylândia, cheira a biscoitos recém-assados. O cheiro é maravilhoso. E eles fazem isso porque ativam esses sentidos e fazem você se sentir bem, então você fica mais positiva e gasta mais dinheiro. Você até atravessa um fosso para entrar, então é como se estivesse deixando a realidade. É atravessar o fosso para entrar na Disneylândia. E tudo isso é criado de propósito, onde você realmente atravessa esse fosso. Todos os cenários, todos os sons, todos os cheiros são meio que de outro mundo. Isso te tira daquele mundo lá fora. E tudo isso é para criar esse sentimento de comunidade e uma sensação positiva. Quando você se sente positiva, gasta mais dinheiro. Certo? Tem outra coisa famosa que eles fazem com os túneis subterrâneos, né? Então você tem a área dos piratas na área da Alice no País das Maravilhas, na área da Branca de Neve, ou seja lá qual for. Mas você não quer ver um anão andando pela área dos piratas? E você não quer ver Stormtroopers no intervalo do almoço andando por aí, sei lá, na Branca de Neve, ou seja lá onde for, né? Então eles construíram esse sistema de túneis para ajudar os funcionários a se locomoverem. Eles não querem que você veja a Branca de Neve sem cabeça, revelando quem está lá dentro, como um homem de meia idade. Eles também fizeram de forma que as lixeiras onde coletam o lixo venham de baixo, por baixo do túnel. Então você nunca vê alguém recolhendo lixo no chão, porque isso arruinaria a imagem. Eles criam esse conto de fadas, usando túneis subterrâneos para retirar o lixo, evitando que alguém veja e prejudique essa imagem. Estamos em um mundo diferente. É realmente fascinante. Acho que contei essa história outro dia, mas lembro que eles fazem um trabalho tão bom com isso. Vi uma criança chorando, talvez fosse a minha, mas não confirmo. E porque o brinquedo era assustador, os pais burros, com certeza não eu, levaram as crianças em algo para o qual não estavam prontas. Uma princesa da Disney disse: "O que houve, princesa?" "Sabe, filha?" Ela olhou para cima chorando. "Como assim? O que houve? Esse brinquedo foi assustador?" Eu disse: "O pai pode ter levado ela na montanha mágica antes de ela estar pronta, sabe?" Eles disseram: "Vamos fazer algo divertido juntos." Ela então pegou, não sei de onde, mas foi lá e pegou. Acho que eles têm autoridade para simplesmente ir e pegar um balão em algum lugar, tipo um balão do Mickey, de graça, e eles deram para ela. E então eles falaram: "O que mais você quer fazer? Você quer ir em outro brinquedo?" E ela disse: "Vamos, pai." Pegou a mão da minha filha e nós fomos para outro brinquedo. Ela furou a fila e minha filha foi em um brinquedo infantil e eu pensei: uau, isso ficou meio... não gosto da Disneylandia. Foi assustador. Ela transformou em Branca de Neve, me deu um balão e me levou ao início da fila de Alice no País das Maravilhas.
alguma coisa, e foi como se estivesse simplesmente salvando, incrível. Quando termina, você pensa, eu nem ligo pra isso. Os ingressos custaram 120, fiquei impressionado com essa experiência. Sim, eles te mantêm nesse estado em que tudo parece mágico, porque sabem que esse é o estado ideal para gastar. Sim. Eles evitam emoções negativas, pois perdem a confiança e deixam de gastar. Elas querem ter certeza de que tudo está perfeitamente criado e elaborado para essa imagem e essas emoções. Então elas farão tudo o possível. Elas lidam muito bem com o ambiente. Os sons, como eu disse, as pessoas, até mesmo elas, permanecendo no personagem em cada momento. O metrô sem lixo e sem sujeira nas ruas e a limpeza no metrô. Tudo é tão bem elaborado porque este é o ambiente perfeito para você. Acabei de gastar milhares de dólares. Quem liga? Eu me sinto ótima. Sim, é diferente. É diferente de pagar caro no aeroporto onde você está sendo explorado e precisa racionalizar isso. Você aceita pensando, tanto faz, estou no aeroporto. E paga caro na Disneylândia, feliz por ir lá e gastar 10 vezes mais. Mas quando você compra uma salada Caesar já embalada no aeroporto, você fica ressentido. E é essa a diferença entre essas duas situações. É incrível como a Disney faz isso novamente. Eu adoraria fazer um programa sobre isso. Eu nem sei quem na Disney tem autorização pra discutir isso. Porque parte disso, você sabe, é pra ser segredo comercial. Tudo muito discreto, mágico. Sim, então, Abby, muito obrigado por participar do programa. Isso é realmente muito interessante. O livro traz várias dicas práticas que não discutimos aqui, pois focamos nas partes mais profundas. Agradeço por ter participado dessa jornada comigo. E muito obrigada por me receber.